Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo, aqui em Cachoeira de Minas e outros que estão em outras cidades, circunvizinhas, outros estados que estão nos assistindo. Nós vamos começar o nosso culto às 19h30. Enquanto isso, eu vou colocar aqui alguns louvores, tá certo? Enquanto não dá 19h30, você convida aí um amigo, um vizinho, para estar participando dessa transmissão. Com certeza Deus tem uma palavra para cada coração. Fica aí com louvor abençoado. Não sei se vai sair do som. Meu Pai Celeste,
compartilhando aí esse vídeo para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Daqui a pouco vamos estar iniciando o nosso poderoso culto online, culto no celular. É isso aí, meus irmãos. Daqui um pouquinho estamos iniciando aí o nosso culto. Falta apenas 7 minutinhos para a gente iniciar. Vai compartilhando enquanto isso. Compartilha a live. Oh,
de amor. Vocês estão ouvindo aí o coral da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Revelação de amor, Calvário, Calvário, oh grande dor, Calvário, Calvário, oh revelação de amor, oh revelação de amor. Graças a Deus, glória a Deus. Convide pessoas para assistir o nosso culto.
prazer celestial. Sua graça divina, sob as asas de amor, e riquezas que fluem lá no trono do Senhor, Cristo, 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 Tiago, aqui pra mim. pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei. Glória a Deus! Mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, Cristo, Quase no final. Cristo, nome sem igual. Enches o contrito De prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, Vamos pra mim? baixará do céu Começar. Essa procura. pelo seu poder me levará pra seu lado com Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos que estão sintonizados conosco nesta noite. Estamos iniciando o nosso culto no seu lar, tá certo? Toda terça-feira o nosso culto de oração e ensino. Hoje nós queremos transmitir uma palavra para o seu coração da parte de Deus e quero convidar você a estar orando comigo nesse exato momento onde nós vamos iniciar o trabalho. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, é em o nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre, queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos engrandecer o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos te dar graça, Pai, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, de estar, Senhor, entrando no lar dos teus filhos, que cada um dos teus filhos possa estar bem, em paz, diante da tua presença. Esteja trabalhando, Senhor, nesta noite sobre cada vida, trabalhando nessa noite sobre cada pessoa, solucionando as causas impossíveis aos olhos humanos. Pai querido e amado Mestre, põe as tuas mãos sobre nossas vidas nesta noite. Tome a primazia desse culto, tome a primazia de cada um dos teus filhos e receba a nossa adoração. No nome de Jesus, amém. Abate, ó minha alma, meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16.
Gostaria de chamar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Acompanhe aí essa leitura, vamos estar lendo junto. Procura aí, Tiago, capítulo 5, você que está em casa com a sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos 12 e versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa é a leitura de Tiago, capítulo 5 e versículo 16. Agora eu quero convidar você para nós estarmos lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa foi a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Eu quero falar esta noite a respeito da oração. Eu quero dar um tema a esta palavra: o grande efeito da oração. A oração, ela é algo importante na vida do crente. É a comunicação com o crente com Deus, do crente para com Deus. A oração, ela nos faz vivermos mais tranquilo, mais sossegados. Cada crente deve ter o seu altar de oração. A Bíblia relata que quando nós formos orar, devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta para orar. Isso é muito importante. O grande efeito da oração. A oração, primeiro sobre o tema, quero falar aqui. A oração liberta os que estão presos. Aí você vai ver, a leitura que lemos vai falar a respeito, que Pedro, ele estava na prisão, guardado por segurança, pelos guardas, e a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja orava constantemente pela vida do seu pastor, pela vida de Pedro. Pedro estava na prisão, mas a igreja não parava de buscar a Deus, pedindo a Deus que ele desse uma solução, que entrasse com providência na vida de Pedro, que estava aprisionado. E diz-nos a palavra que quando Pedro estava na prisão, o anjo do Senhor lhe aparece, abre, destranca as trancas, abre a cela e fala para ele ir. Fala para ele que ele está liberado. A oração, ela é tão poderosa que ela mexe com a estrutura dos céus. Ela mexe com Deus. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor, ele se levanta do seu trono. Diz-nos a Bíblia que ele se curva para olhar a terra, para nos ver, para nos alcançar. A oração, ela tem um poder muito tremendo. Pode prender um ser humano, pode prender quem for que seja, mas jamais vai poder impedir a pessoa de buscar a Deus. Você pode orar dentro da sua casa,
Você pode orar na rua andando. Você pode orar até dirigindo. Claro que não precisa fechar os olhos, mas em espírito. Você pode orar deitado, ou em pé, de joelho, com a boca no pó. O importante é que você ore. Segundo o subtema, fala: a igreja fazia contínua oração. Isso quer dizer que a igreja orava sem parar. A igreja não parava de orar. A igreja não cessava de orar. Você já pensou? Se a igreja parar agora de orar, porque estamos sem condições de nos reunir? Não podemos parar. Pedro foi preso, foi colocado na prisão. E a prisão daquela época não era uma prisão tão fácil como a de hoje. Era muito sofrido. Mas o importante foi que a igreja se uniu. Quanto maior a perseguição, quanto mais o inimigo se levantava, mais a igreja estava unida, agregada, em um só pensamento, buscando a presença de Deus. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você é a igreja. Se você parar de orar, o negócio fica difícil. Mas busque a Deus. Comece a orar. Comece a invocar o nome do Senhor. Igreja que ora, ela cresce. Igreja que ora, ela prospera. Igreja que ora é uma igreja mais abençoada. Os dons se manifestam no meio desta igreja. Deus se manifesta no meio desta igreja. Igreja que ora é uma igreja que está despertada, aguardando a volta do seu Senhor, aguardando a volta de Cristo. Não pare de orar. Comece a orar. Talvez você parou de orar por algum motivo. Talvez você parou de buscar a Deus por alguma circunstância. Mas Deus está te dando uma oportunidade esta noite e está trazendo esta palavra para o teu coração, para que você volte a orar, para que você continue a orar. Olha, eu sou resultado de oração. Se minha mãe não tivesse dobrado os seus joelhos e orado por mim, eu não sei nem se eu estaria mais aqui. Eu não sei o que seria da minha vida. Mas ela fazia oração. Eu quero dizer para você que é mãe, para você que é pai, para você que está sofrendo às vezes com seu filho, não cesse de orar. Continue orando. Possa ser que ele esteja preso nas drogas, preso no crime, preso no tráfico, preso nos vícios, ou até mesmo em cadeia, em prisões. Por isso, não pare de orar. Não diga que seu filho é um caso perdido. Acredita que Deus vai transformar o teu filho em vaso de honra, em vaso de bênção. Continua orando pelo teu filho. Ora sem cessar. Igreja que ora sem cessar, a igreja que conta a vitória. É a igreja que tem história para contar. Tem milagres e maravilha. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que invocam o seu santo nome. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ore em todo tempo. Segundo subtema, a oração é a força geradora que abre o caixa forte de Deus. A oração é a força geradora que abre o caixa forte de Deus. A chave para abrir o caixa forte de Deus não existe, você não tem como pegar ela. A chave para você abrir o caixa forte de Deus é a oração. Oração é importante. Através da oração e da humilhação,
duas situações através da qual Deus se compadeceu de uma cidade. Você lembra de Jonas? É precisamente no capítulo 3 e versículo de número 10. Jonas tinha falado para a cidade, tinha profetizado para a cidade, que aquela cidade iria ser destruída, porque a sua malícia tinha chegado até a Deus. E quando o rei ficou sabendo dessa profecia, quando o rei ouviu falar que Jonas estava profetizando, imediatamente ele convoca todo o seu reinado, toda a cidade, para se prostrar diante do Senhor, para se arrepender das suas malícias, para se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que, de repente, o povo começou a orar e a se humilhar. O povo começou a orar e a pedir misericórdia a Deus. O povo começou a orar e a se arrepender dos seus maus caminhos, a se arrepender dos seus maus feitos. Ah, meu irmão, quando você se arrepende do seu pecado, através da oração e da humilhação, Deus se manifesta com a sua tremenda misericórdia. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Então, meus irmãos, a cidade estava para ser destruída, já não tinha mais jeito, mas o rei proclama um jejum, proclama que o povo se vista de saco, vá à cinza, como forma de arrependimento. E a Bíblia diz que Deus recebe o sacrifício desse povo e resolve dar mais uma oportunidade para aquela cidade. Eu quero te dizer esta noite, Deus está te dando mais uma oportunidade de vida. Deus está te dando mais oportunidade de você consertar o seu altar, de consertar a sua vida. Aproveite a oportunidade que o Senhor está nos dando. Glória a Jesus. Aleluia. A oração move a mão de Deus. Que seria da igreja se não orasse? Que seria da cidade se a igreja não orasse? Que seria do país se a igreja não orasse? A igreja precisa orar. A oração, ela surte um grande efeito, com uma rapidez tremenda. É importante lembrar disso. Lembra quando Deus mandou o profeta aí a Ezequias? A oração ela traz um efeito muito grande. No momento de dificuldade que Ezequias, quando Senaqueribe lhe afronta, e Ezequias e Isaías oram, e os céus abrem, e Deus lhe responde com urgência. Ele recebe a ameaça, Ezequias recebe a ameaça, e junto com o profeta Isaías, eles começam a invocar o nome do Senhor. Eles começam a buscar a solução diante de Deus. Imediatamente a Bíblia diz que Deus lhe responde. 2 Crônicas, capítulo 32 e versículo 20, vai nos narrar essa história. De repente Deus lhe dá a resposta. De repente Deus se manifesta dando vitória para aquele povo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está enfrentando uma guerra. Eu não sei qual é o tipo de guerra que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer esta noite, ore a Deus, invoque ao Deus do céu. Deus vai responder, Deus vai mandar o socorro. Deus vai abrir o seu caixa forte e vai te socorrer na hora mais difícil da tua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, ela surte um efeito em uma rapidez muito grande. É mais rápido do que a energia. Quando você liga o interruptor para acender a lâmpada que está na sua sala,
que está no seu quarto, ou enfim na sua casa, você aperta, imediatamente a lâmpada acende. A oração de um crente, ela é muito mais rápido do que a velocidade da energia. Quando o crente ora, Deus ouve e ele se manifesta sobre as nossas vidas. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A oração é um código secreto que você entra na presença de Deus. Vai depender da oração. Você tem mais a oferecer, mais a pedir, mas nós temos que entrar com toda a dedicação. A oração, ela traz para nós um auxílio muito forte. Sem falar que ela também é um calmante. Faz um teste quando você estiver nervoso. Faz um teste quando você tiver que tomar uma decisão e o seu coração estiver palpitante, a ansiedade estiver batendo na tua porta. Vai orar para você ver se o teu coração não acalma. Se através da oração o Espírito de Deus não se manifesta sobre a tua vida e você passa a ter tranquilidade, a ter sossego, a descansar no Senhor. Só no fato de você falar com Deus, você já acalma. Eu conheço uma pessoa que o médico passou para ela Gardenal. O médico disse para ela que ela tinha que tomar Gardenal. E Gardenal é um medicamento muito forte. Ela estava depressiva, estava vivendo uma vida de angústia. E aí ela vai ao médico. E claro, ela estava certa, tinha que ir ao médico. Médico é a ciência que Deus deixou na terra. Deus não é contra a medicina. Mas aquela mulher, quando chegou em casa, a voz do Espírito de Deus falou dentro dela dizendo: vai orar, não tome esse medicamento, busca a minha presença, busca a minha face. E ela olhou para um lado e para o outro e disse: meu Deus, será que o Senhor está falando comigo? E o Senhor confirmou que estava falando com ela. E de repente ela prostra o seu joelho na beira da sua cama e ela começa a orar. Ela começa a se derramar na presença de Deus. Ela começa a chorar, a desabafar com Deus. Sabe o que acontece? Ela levanta daquela oração outra mulher. E quando seu marido chega do trabalho, que olha para ela e diz assim para ela: você foi ao médico, já percebo uma mudança muito grande no seu semblante. O medicamento que ele te passou é muito bom, você está melhor. O aspecto de felicidade, de alegria. E aí ela começa a chorar e abraça o seu marido e diz: não, meu esposo, não é o medicamento que o médico me medicou. Eu fui realmente ao médico, ele me passou o Gardenal, já está aqui nas minhas mãos. Mas ao retornar daquele hospital e chegar na minha casa, quando eu entrei no quarto, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: não toma esse medicamento, vai orar, vai buscar a minha face, vai buscar a minha presença. E eu comecei a orar, a buscar a presença de Deus. E aí ela começou a dizer para o marido, e eu já me sinto bem aliviada. Eu desabafei com o melhor psiquiatra que existe, o melhor psicólogo que existe. Eu já desabafei com ele. Ei, talvez esteja faltando você desabafar com Deus. Chama Deus no particular. Chama Deus no cantinho do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai desabafar com Deus. E aí você vai ver que a oração, ela tem muito mais poder do que o medicamento. A oração liberta, a oração transforma, a oração muda as atitudes do ser humano. Glória a Jesus.
Aleluia! Glória! Glória a Deus! Oh, maravilha! Glória a Jesus! Oração transforma a situação. Oração muda a história. Oração transforma a vida. Oração faz juiz assinar documento, papelada. Oração faz juiz decretar vitória para o povo. Capítulo 18 de São Lucas, versículo 1. Jesus ele vai narrar uma história, uma parábola para os seus discípulos. Jesus estava conversando com os discípulos e Jesus estava dizendo para os discípulos que deveria orar e não deveria se cessar de orar. Jesus queria que os discípulos orassem sem parar, orassem sem cessar. Jesus queria que os discípulos orassem sempre. Aí Jesus conta a história. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Jesus vai narrar a história e vai dizer que havia uma mulher naquela cidade, em uma certa cidade, e também existia um juiz que não temia Deus e não respeitava homens. Mas a Bíblia, Jesus ele vai enfatizar o fato daquela mulher orar, ou seja, insistir, persistir. Jesus vai contando, Jesus vai falando e vai dizendo que havia naquela cidade uma mulher que ela acreditava ela acreditava na existência, ela acreditava que Deus, que aquele homem um dia iria atender ela e iria fazer justiça por ela. Escute aí, Jesus vai narrando essa história sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. A Bíblia diz que a mulher, ela ia todo dia e batia na porta daquele homem. Quando o homem via que era aquela mulher, não dava nem atenção para ela, não dava as mínimas. Oh, aleluia! Mas ela não parava, ela ia todo dia, ela ia sem cessar, ela não se cansava. Ela sabia que um dia aquele homem não ia resistir e iria abrir a porta e iria atendê-la, iria fazer justiça sobre ela, a favor dela. Jesus vai narrando essa história, mostrando para os discípulos a necessidade de orar e nunca desfalecer. Orar sempre sem desfalecer. Sabe o que acontece? Um certo dia, aquela mulher, ela chega e bate na porta e a porta se abre. E o juiz manda ela entrar, ouve a situação dela e faz justiça por ela. Jesus vai falando para os discípulos que quanto mais orar, veja que um homem que não temia Deus e que não respeitava outros homens, pela persistência da mulher, resolve fazer justiça àquela mulher. E aí Jesus fala, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu, quando você pedir, não vos fará justiça? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, igreja de Cristo, devemos orar sem desfalecer, orar sempre, porque a oração ela vai solucionar a nossa causa. Através da oração, você vai obter vitória, você vai ser vitorioso, a sua casa vai ser vitoriosa, sua família vai ser vitoriosa. Não pare de orar, ore. A oração
E o louvor são duas armas, oração e louvor. São duas armas poderosas para quem sabe usar. Oração e louvor são duas armas poderosas para quem sabe usar. Eu não estou falando de oração, não estou falando de oração que você vai orar quando o negócio aperta para o seu lado. Não! Eu não estou falando de oração que você só ora quando você precisa de uma palavra, quando você precisa de um milagre. Eu estou falando de oração, de vida de oração. Ter constantemente o seu altar em dia, falando com Deus, buscando a Deus, independentemente da circunstância, independentemente do momento que você esteja vivendo. Devemos orar, buscar a presença de Deus. Então, meus irmãos, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e versículo 25. Você conhece bem essa história. Vai contar a história de Paulo e Silas, que estava preso no cárcere. Eles estavam algemados. Eles estavam numa situação difícil. Lá dentro da prisão, eles faziam duas coisas. Eles oravam e ao mesmo tempo cantavam. Eles cantavam e ao mesmo tempo oravam. O que é que você está fazendo em meio à adversidade? Desculpa te fazer essa pergunta. O que é que você está fazendo em meio a essa situação que você está vivendo? Qual está sendo a tua atitude em meio a essa situação que você está passando? Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades? Qual é a tua atitude? Qual tem sido as tuas atitudes? Olha, Deus está te dando oportunidade esta noite. Está te dizendo, cante, louve, ore, busque a minha presença, porque eu tenho algo a fazer. Enquanto você orar, enquanto você me buscar, enquanto você me adorar, eu vou manifestar o meu poder, eu vou manifestar a minha glória, eu vou manifestar a minha vontade sobre a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí vocês sabem que quando Paulo e Silas, eles estavam cantando e orando, a Bíblia diz que a cadeia, ela estremece. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode estremecer o inferno através da sua oração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ore, busque a Deus, invoque o seu nome. A oração pode muito em seus efeitos. Ore ao Senhor em todo o tempo. Paulo e Silas oravam, cantavam, hinos a Deus. De repente, o cárcere se quebra, a prisão vem abaixo. E sabe o que acontece? O carcereiro ia tirar sua vida, porque no outro dia seria cobrado sobre ele a vida dos presos que teria fugido. Mas Paulo estava ali e disse, não faça isso, nós estamos aqui. E aí aquele homem na mesma hora olhou para Paulo e falou, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, ore a Deus em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. Busque a Deus, chore na presença de Deus, se derrame no altar da oração. Aí vai haver um terremoto através da tua oração. Lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ou seja, para estar em comunhão com Deus. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Mesmo tendo aqueles que o perseguiam, mesmo tendo aqueles que lutavam para lhe destruir, sabe o que acontecia? Ele orava mais. Fizeram um decreto para adorar um rei, para adorar um homem. Daniel disse, não, eu não vou me prostrar a homem, não. Eu vou me prostrar diante do meu Deus, o Deus do céu. Esse eu me prostro. Glória a Jesus. Sabe o que aconteceu? Lançaram ele na cova do leão. Jogaram ele para as feras comer ele. Mas sabe o que acontece? Crente que ora pode até ser lançado na cova do leão, mas ele faz do leão travesseiro. Glória a Deus. Ei,
Para um pouquinho para pensar. Deus está te observando. Para um pouquinho para pensar, para analisar o que você está fazendo, qual está sendo as tuas atitudes em meio às provações, em meio às lutas. Ei, meu irmão, vamos parar um pouquinho, vamos analisar. Está na hora da gente começar a cavar poço. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Com certeza Ele vai se manifestar na dificuldade. Talvez você não esteja em uma cova de leão. Talvez você não esteja com feras ao teu lado. Talvez você esteja apenas passando por um momento de aflição. Então busque a Deus. Está mais fácil de resolver a sua situação do que se você estivesse dentro de uma cova de leão. O Senhor está esperando uma atitude tua. Você se posicionar diante dEle. Tome uma atitude diante do Deus do céu esta noite. E Ele vai manifestar com as suas mãos fortes sobre a tua vida, sobre a tua casa. E vai te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Daniel fez um propósito de orar 21 dias. E Deus lhe dá vitória. A oração, ela é poderosa. A oração é coisa séria. A oração é algo que nos surpreende. Quando você acha que está tudo perdido, mas quando você ora, Deus responde, Deus te dá vitória. Oh, aleluia! Escuta aqui um sonzinho, daqui a pouco eu volto. Há muita gente por aí, levante a cabeça, Jesus te ajuda. Olhe pra Deus, Ele te ajuda. Olhe pra Jesus contigo está. É bem verdade que você muitas portas já bateu. Estás cansado no caminho, oh como já sofreu. Mas quando a porta está fechada, olhe para Jesus e com certeza Ele vem te ajudar. Mas não está na hora de Glória a Jesus! olhe pra Deus, Ele te ajuda. Olhe pra céu, Jesus contigo está. Ele é o consolo nesta hora. Não queira ir embora, deixar tudo por aí. Quando tudo está perdido, quando diz não tem mais jeito, é hora de Deus agir. Se é doença incurável, desengano pelos médicos, não pode temer. É preciso uma coisa, é preciso olhar para Deus, para você poder vencer. Aleluia. Olhe para Deus, Ele te ajuda. Olhe para o céu, Jesus contigo está. Jesus está com você, na alegria ou na tristeza.
Você está ouvindo aqui o cantor Elias Silva. Daqui a pouco nós vamos voltar orando a Deus. Se prepare. Adorando a Jesus. Vou morar além desse céu, adorar amado meu, Ele que comprou para si multidões, com sangue seu. Glória a Deus. Glorifica a Deus aí na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Aproveite esse momento para exaltar o nome de Jesus. Eu amo por Jesus e logo Ele vem me ajudar. Vou morar além desse céu, adorar o amado meu, Ele que comprou para si com sangue seu. Vou morar além desse céu, adorar o amado meu, Ele que comprou para si multidões, com sangue seu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Escuta aqui esse CD aqui que eu vou colocar agora. Está sendo colocado. Escuta aí. Logo, logo você vai ouvir isso aí, ó. Escuta aí, tá? Escuta aí. Daqui a pouco, depois desse que nós vamos orar. Só para você sentir saudade. Tá próximo esse dia aí. Tá chegando.
Vamos orar nesse momento. Pare tudo que você esteja fazendo agora e vamos falar com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que participaram dessa live, que compartilharam. Espero que Deus tenha falado com você, assim como falou comigo através dessa mensagem. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te exaltar, queremos te louvar. Senhor, queremos te agradecer por esta noite aqui na tua presença, pela vida dos teus filhos que participaram dessa live, pela vida da tua igreja, Pai, que está assistindo essa live. Esteja abençoando a cada um, Senhor, dentro dos seus lares, guardando e livrando de todo mal. Pai, dá saúde a cada um dos teus filhos. Abençoa os teus filhos da terceira idade, assim também abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens. Abençoa a tua igreja de modo em geral, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, ele permaneça sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus.